Seja bem-vindo a mais uma live, eu sou o Oliver e nós iremos continuar aqui. O que será que é ser um conservador brasileiro? É essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que me surgiu a ideia de comentar isso com vocês? Porque é o seguinte, eu estava participando do podcast do Irã, do Ninguém Se Importa podcast, né? Podcast longo, de quase 2 horas, né? E no final aconteceu umas perguntas ali, né? O pessoal começou a perguntar algumas coisas, né? E uma das perguntas que me fizeram ali é o que seria o conservador brasileiro, não é? Como ser conservador e brasileiro ao mesmo tempo, né? Essa era uma das perguntas que fizeram ali no podcast. Certo, Cristi? Como é que você tá? Né? Eu comecei a pensar, como eu posso responder uma pergunta dessa, né? Como é que é ser conservador e brasileiro? Bem, a gente pode começar pela pergunta do Roger Scruton. Fizeram também essa pergunta para ele e ele respondeu da seguinte maneira: olha, eu acho que os brasileiros não precisam ser ingleses ou britânicos para serem conservadores. Não é? O brasileiro ele tem que procurar na sua própria cultura os elementos da tradição cultural que eles queiram preservar, né? E aquilo que seja bom, né? Que seja atemporal e etc, etc, etc. Isso foi uma pergunta muito interessante, né? Essa foi uma boa resposta do Roger Scruton, porque é o seguinte, quando você imagina conservador brasileiro, né? O que você imagina? Sempre num sujeito caricato, né? Não, tem que usar gravata borboleta, tem que, né, andar sempre de uma maneira, você tem que fazer chá das 5, não é? Por quê? Porque a nossa referência, né, a gente tem muita referência de conservadorismo britânico e conservadorismo americano. Até porque nós tivemos uma enxurrada aí de tradutores, de autores sendo traduzidos nessa época, tá? Mas a pergunta do Roger Scruton, ou melhor, a resposta do Roger Scruton, não invalida que nós venhamos a ler, né? Os americanos, os ingleses, muito pelo contrário, nós temos que ler todos os autores, ou pelo menos os autores aí que estão nessa linha conservadora, para a gente ver o que é essa visão de mundo conservadora. Né? Mas e o conservadorismo brasileiro? Eu acho que é esse aspecto. Né? Então você tem aqueles conservadores que eles querem mais ou menos imitar o conservadorismo dos outros países e você percebe que é algo meio plástico, né? Nossa, mas o cara é meio estranho, né? Óbvio que também nós não temos que criar nada, criar a roda do zero, né? Já inventaram. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é a união entre as três culturas que formaram o Brasil. Né? Quais são elas? Né? A portuguesa europeia, a africana e a que já estava aqui nas Américas, dos índios. Né? Essas três culturas são o que formam o Brasil. E como nós podemos tirar dessas três, né, que hoje é tudo misturado, aquilo que nós queremos guardar de melhor para a humanidade? Né? É daí que surge o conservadorismo brasileiro, que eu entendo que o Roger Scruton quis dizer. É daí que nós temos que extrair esses elementos, olha, não sei o que, etc. Não é? Óbvio, sempre pensando na magnitude da cultura universal, né? E por aí vai. Né? Existem estudos interessantíssimos do Gilberto Freire, do Gilberto Freire sobre isso. É muito importante, né? O caso da Grande Senzala, que é muito criticado hoje em dia. Não é? Mas dali você vai perceber, por exemplo, as relações, né? Você percebe, por exemplo, as ideias do próprio Bonifácio de criar uma raça mestiça, não é? Será que todo país tem essa facilidade de mestiçagem que o Brasil tem, né? Seria legal preservar isso ou seria bom destruí-lo? É essa a pergunta que o Roger Scruton nos coloca, né?
o que que é o ser o conservador brasileiro, né? Acho que a resposta está no passado e tem um pessoal que faz um ótimo trabalho, que é o pessoal do Brasil Paralelo, correto? Então era isso que eu queria falar. Hoje eu estou um pouco cansado, né? Viajei todo esse final de semana aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, tal, aí curtir, enfim, compartilhar, fazer todas essas coisas aí para nos ajudar. Um beijo para os meninos e um abraço para os meninos.